Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para a nossa segunda lição do trimestre, em Lucas capítulo 2, o nascimento do Filho do Homem. Mas comece logo, antes de assistir esse vídeo, dê o seu joinha, dê o seu curtir aqui no nosso vídeo, que isso nos ajuda no crescimento do canal e no alcance dos nossos vídeos dentro do YouTube. Muito bem, a nossa leitura bíblica para estudo está no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 24. A verdade prática nos fala que Jesus se fez filho do homem para que os seres humanos pudessem ser filhos de Deus. Deus se torna humano para que os humanos possam ser como Deus, mas agora pelo caminho correto, pelo caminho da obediência e da fé. O texto áureo é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Reparem que esses dois títulos, eles apontam tanto para a humanidade quanto para a divindade de Jesus. Quando se fala Cristo, Cristo é o Messias, ou ungido, o Machia em hebraico. E o Senhor não é simplesmente qualquer Senhor, aqui é o título utilizado para o próprio Deus, para a própria divindade. É como se fosse o Jeová, ou Javé, ou Iavé do Antigo Testamento. Mas agora a palavra grega aqui utilizada para Senhor é Kyrios, ou Kurios, que significa justamente a transliteração, a tradução em grego do hebraico Iavé, Yehová. Ou seja, um título humano, Cristo, Messias, com o título divino, ligando Deus e homem numa só pessoa. Veja que essas palavras dos anjos aos pastores nos arredores de Belém, elas proclamam tanto a humanidade de Jesus
quanto também a sua divindade. Na introdução do nosso comentário, lemos que é bem possível que o capítulo 2 seja a parte mais conhecida e querida do Evangelho de Lucas, um dos trechos que é mais repetido, principalmente na época do Natal. Esse capítulo nos permite entrever a infância de Jesus até os seus 12 anos, pois o resto da infância e juventude é ocultada. Não sabemos com precisão o que ocorreu até os seus 30 anos, que é quando a Bíblia relata que ele começa seu ministério. A não ser o breve relato de Jesus, abordado também por Mateus, todo o restante que sabemos sobre o tema é narrado com exclusividade por Lucas. O primeiro tópico nos fala sobre o nascimento de Jesus. Jesus teve um nascimento humano e uma genealogia humana, ou seja, nós sabemos de qual família, de qual linhagem ele veio. Ele não brota do chão, ele não surge do nada na história humana. O Evangelho de Lucas nos permite situar o nascimento de Jesus no tempo e no espaço. Ele responde às perguntas quem, quando, como, onde e por quê. O nascimento de Jesus, portanto, não é nada do tipo há muito tempo, numa galáxia muito distante, ou seja, você não consegue determinar o tempo e o espaço. Nada disso. O nascimento de Jesus ele está perfeitamente situado na história humana. Ele literalmente divide ao meio a nossa história. O primeiro item nos fala sobre o decreto de César. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se, uma espécie de censo do IBGE daquela época. Lucas, portanto, nos informa que naquele tempo o imperador romano, César Augusto, publicou esse decreto. Todos deveriam voltar à sua cidade de origem para prestar contas ao Império Romano sobre seu nome, idade, posição social, nome da esposa, filhos, patrimônio e renda. E esse objetivo tanto era para saber a população do império, quanto também calcular os impostos. Deus usou esse mecanismo para levar José e Maria a sair da Galileia, do vilarejo onde viviam, Nazaré, até Belém da Judéia. Ou seja, eles não apenas saíram de uma cidade para outra, distante 130 quilômetros uma da outra, uma boa distância, mas eles também saíram de uma região da Palestina, a Galileia, para outra região, a Judéia. Tudo isso para cumprir a profecia anunciada por Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ou seja, que o Messias, o guia de Israel, sairia da cidade de Belém Efrata, Belém de Judá. Portanto, o que para José e Maria deve ter sido um trabalho que talvez eles se perguntassem por que Deus está nos fazendo percorrer toda essa distância, mas na verdade era cumprimento do plano de Deus. Nem sempre aquilo que para nós parece algo ruim, algo desnecessário, algo custoso, mas está dentro dos planos do Senhor. A profecia tinha que se cumprir daquela maneira. O segundo item nos fala sobre o nascimento de Jesus. Ela deu à luz o seu filho primogênito, ou seja, o primeiro filho de outros que viriam. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. De maneira singela, Lucas relata esse que é o episódio mais importante da história, o nascimento do Salvador. Não apenas do Salvador do povo de Israel, mas do mundo inteiro. Esse fato ganha dramaticidade pela informação de Lucas de que não havia lugar para eles na hospedaria. Segundo os historiadores, as instalações que se ofereciam aos viajantes naquele tempo eram muito primitivas. Os viajantes levavam sua própria comida e tudo que a hospedaria lhes dava era forragem para os animais e fogo para cozinhar. Tudo mais deveria ser a cargo do hóspede. O filho do homem poderia vir em majestade real, nascer num palácio com poder e autoridade, rodeado de escravos e servos, mas ele escolheu se tornar um de nós na mais baixa das classes, se fazendo pobre. Ele nasceu em um estábulo, em um lugar reservado para os animais, envolvido em panos, em faixas. Não nasceu numa maternidade com todos os cuidados, mas de uma forma simples, dificultosa, trabalhosa,
ele tornou-se um de nós. Aquele lugar era ao mesmo tempo o mais humilde e o mais sagrado, pois o Filho de Deus nascia em Belém da Judéia, conforme o profeta havia predito. Este é o fato central de toda a história. Ele poderia ter vindo a este mundo já adulto, pronto para iniciar os seus trabalhos, mas ele escolhe vir como uma criança, frágil, inocente, pequena, dependente de tudo e de todos para sobreviver. Dessa maneira, Deus também nos inclina a cuidarmos das nossas crianças. Em tempos como estes que vivemos, em que muitas vezes o cuidado com as crianças não é observado, em que muitas vezes se prega abertamente contra o aborto, a favor do aborto e contra a vida, o nascimento de Jesus após uma gestação de 9 meses, como qualquer outra criança, concebido por ação do Espírito Santo, mas gerado como qualquer outra criança, gestado no ventre de Maria, isso daí é um forte apelo pró-vida, a favor da vida desde a sua concepção no ventre materno. O terceiro item nos fala sobre os anjos e os pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor, de grande medo. Era comum que o nascimento do filho de um rei fosse celebrado com festividades públicas, mas o anúncio do nascimento do príncipe da paz foi feito a um grupo de pastores dos seus rebanhos, em meio à noite, de modo esplendoroso, por um anjo e corais celestiais. Isso é uma simbologia de que hoje cabe aos pastores constituídos nas suas igrejas por Deus de também anunciarem o nascimento do Salvador, de pregarem a todo momento, a todo tempo, Jesus nasceu, nasceu o Salvador. E se tem um Salvador, tem salvação para todos aqueles que creem, para todos os que se arrependem dos seus maus caminhos e se voltam para Deus. Note que os anjos não apareceram a orgulhosos fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, às autoridades da época. Eles apareceram a humildes pastores. Uma das mais belas analogias usadas para mencionar Deus é a figura do pastor, como lemos no Salmo 23. Portanto, nada mais apropriado que o anúncio do nascimento do Cordeiro de Deus, o bom pastor, fosse feito a pastores que estavam nos campos. O anjo tranquilizou os pastores, a fim de que pudessem escutar a mensagem. Não temais, não tenha medo. Essa era a frase preferida de Jesus e também muito usada pelos anjos quando se revelavam às pessoas. Portanto, a visão de um anjo deveria ser algo assombroso, algo fora da esfera humana, algo que incitava temor, medo nos corações. Por isso, eles sempre diziam, não tenha medo, não temais. Ele veio ao mundo para dissipar o abatimento, o desânimo, o pessimismo e o medo. E ainda hoje, esse é o recado que nós podemos dar a qualquer pessoa. Não tenha medo, não temas. A mensagem dos anjos continua atualíssima para a humanidade. O Evangelho ensina as pessoas a não terem medo, uma vez que lhes oferta razões para não temer. Eis aqui, vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Lembremos ser o Evangelho, acima de tudo, as boas novas. É isso que quer dizer Evangelho, boas novas. As boas novas do perdão gratuito ofertado pela graça de Deus, trazendo grande alegria a todos os povos. É lastimável a ideia de que o Evangelho torna as pessoas tristes, sombrias. Cristo veio ao mundo para trazer a alegria de viver, a vida abundante. As hostes celestiais louvam a Deus, cantando glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra. Alguns completam a frase dizendo aos homens de boa vontade, mas na realidade os anjos cantaram glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. A boa vontade não é dos homens uns para com os outros, mas a boa vontade de Deus para com a humanidade. Assim, os anjos anunciavam o Salvador do mundo, que veio restaurar a paz e os relacionamentos corrompidos pelo pecado, tanto entre a humanidade e Deus, quanto da pessoa consigo mesma e com os demais seres humanos.
Neste mundo confuso, Deus é glorificado e seus filhos têm paz no coração, se cumpre neles as palavras do coro angelical. No segundo tópico da nossa lição, fala sobre a circuncisão e a apresentação de Jesus. Sobre a primeira infância de Jesus, há esses três importantes acontecimentos relatados somente pelo evangelista Lucas. Primeiro, sua circuncisão em Belém, aos 8 dias de idade, quando seu nome foi oficializado. Segundo, sua apresentação no templo, já após os 40 dias de idade. E, por último, os louvores de Simeão e Ana, que habitavam no templo. Primeiro, a consagração de Jesus. Passados os dias da purificação deles segundo a lei de Moisés, ou seja, 8 dias, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, corrigindo 40 dias. Fica claro que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, nasceu sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei. Portanto, ele estava sujeito a todas as exigências da lei. Lucas detalha como José e Maria, judeus piedosos, cumpriram à risca o ritual de purificação da mulher após o parto, instituído em Levítico 12, e ainda a ordenança de consagração dos primogênitos, contida em Êxodo capítulo 13, versículo 2. Toda essa apresentação de Jesus no templo é um ensino para todos os pais e mães. Apresentem os seus filhos a Deus na igreja, apresentem-nos no templo. Tragam sobre eles as bênçãos do Senhor Jesus na sua vida. O autor também dá realce à viagem dos pais de Jesus a fim de consagrá-lo ao Senhor. Sim, porque a viagem, no caso, eles voltaram para sua cidade, Nazaré, e depois tiveram que novamente viajar agora para Jerusalém, no templo. Afinal, não havia um templo em cada quadra, em cada esquina, como os dias atuais. Havia somente um templo apenas na cidade de Jerusalém. Então, portanto, ali era que as crianças tinham que ser apresentadas a Deus e passar por todo um ritual envolvendo ofertas, sacrifícios, justamente para que elas estivessem em dias diante de Deus. Ao chegarem no templo, José e Maria são saudados por duas pessoas extraordinárias, os idosos e devotos Simeão e Ana, que fazem declarações proféticas maravilhosas acerca daquela criança. Segundo item, o cântico de Simeão. Simeão havia recebido uma promessa de Deus: você não morrerá sem antes ver o Messias prometido a Israel. Uma grande honra, um grande privilégio, que somente poderia ser dado a uma pessoa que tivesse uma vida em comunhão muito íntima, muito santa com Deus. E Simeão era essa pessoa. Simeão toma essa criança nos braços e louva a Deus. E aqui nós temos o último cântico narrado por Lucas sobre o nascimento de Jesus. Lucas é o único evangelista que apresenta a pessoa de Simeão, evidenciando que ele era justo no que tocava à lei de Moisés, era devoto na forma de viver a religião, tinha um coração que estava voltado para as esperanças messiânicas e o Espírito Santo estava sobre ele. O louvor de Simeão evidencia que Jesus é a salvação para todos os povos. Isso é algo bem extraordinário, já que muitos judeus daquela época e até alguns dos dias de hoje acreditam que o Messias é apenas para o povo de Israel. O texto é claro ao mostrar que a salvação em Jesus é para todas as nações, portanto, significa uma transposição de barreiras culturais, sociais, políticas e econômicas em todos os seus âmbitos. Uma realidade que Lucas, no período que escreveu isso, já estava testemunhando, acompanhando o apóstolo Paulo em seu ministério. Também evidencia a missão salvadora de Jesus a partir de seu povo. Israel veria a glória no seu sentido mais claro quando reconhecesse o Filho de Deus em meio ao povo, mas a luz de Cristo seria irradiada para todas as nações a partir da Igreja. Portanto, certamente o Cântico de Simeão é, acima de tudo, uma revelação missionária. Por fim, o Cântico de Simeão evidencia que a paz estava sendo renovada pela esperança do nascimento daquela criança que ele segurava em seus braços. Sem dúvida, era uma revelação que somente poderia vir de Deus. Afinal, imaginemos a cena. Tantas crianças sendo apresentadas no templo todos os dias, vinda de várias partes de Israel. Porque aquela criança, especificamente aquela criança,
tão igual às outras e ao mesmo tempo tão diferente. Quem poderia dizer que aquela criança era o Messias esperado pela humanidade há tantos séculos? Somente Deus poderia trazer essa revelação ao coração de uma pessoa. No terceiro item, lemos sobre a profetisa Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Ela já era bastante idosa, na casa dos 80 anos, e agora falamos sobre ela. Lucas agora acrescenta as ações de graça de outra representante da religião judaica. Nada mais se sabe a respeito dela, a não ser o que lemos aqui nestes versos. Não havia profeta algum durante séculos, de modo que é digno de nota que Deus levantara essa profetisa, descendente de um pequeno remanescente da tribo de Aser, que conservou sua genealogia mesmo depois do exílio da Babilônia. Aser não era uma tribo grande nem importante em Israel, mas de lá Deus levanta uma profetisa justamente para reconhecer que aquela criança era o Messias, o Salvador do mundo. Ana tinha sido casada durante 7 anos e depois que seu marido falece, ela permanece viúva pelo resto de sua vida e já tinha 84 anos, por ocasião de seu encontro com o Salvador. O autor evidencia que Ana não deixava o templo, comparecendo constantemente nos atos religiosos, jejuns e orações, práticas que podiam ser realizadas de maneira individual ou comunitária, indicando com isso uma vida religiosa muito disciplinada, muito viva. A atitude de Ana deixava transparecer o coração alegre e transbordante da profetisa, que não se continha anunciando o Messias aos que aguardavam a sua vinda. Que Deus nos dê um coração transbordante da sua graça, como deu aquela profeta. Terceiro tópico: a infância de Jesus. Primeiro, o regresso a Nazaré. Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para sua cidade de Nazaré. Lucas completa essa parte da sua narrativa com a volta de José e Maria para Nazaré. O destaque é para a infância de Jesus, apesar de não termos detalhes a respeito do seu desenvolvimento. O versículo 40 abrange um intervalo de 12 anos, em que o menino Jesus cresceu, fortaleceu-se em espírito e foi cheio de sabedoria, isto é, a graça de Deus estava sobre ele. Jesus foi ao mesmo tempo filho de Deus e filho do homem. Quando se dizia filho de Deus, se referia à sua divindade. Quando se dizia filho do homem, fazia referência à sua humanidade. E aqui alguns perguntam: por que Jesus não ficou residindo definitivamente em Belém? Isso pode ser explicado pelo massacre que é relatado no Evangelho de Mateus, promovido por Herodes às crianças em volta dos arredores de Belém, justamente para eliminar o rei dos judeus, que tinha sido anunciado pelos magos do Oriente. Portanto, isso explica esse anonimato de Jesus durante tantos anos. Afinal, as profecias, como em Miqueias capítulo 5, falavam onde o Messias ia nascer, mas nenhuma delas dizia explicitamente onde ele iria viver. Mas aqui nós temos uma pista: Nazaré, na Galileia. Quando nós lemos no Evangelho de Mateus, ele será chamado Nazareno. Alguns criticam e dizem: mas não tem esse texto na Bíblia. Tem, mas de uma outra maneira. Várias vezes Jesus é chamado de a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o rebento ou o renovo de Davi ou de Jessé. Essas interpretações vêm de uma palavra hebraica que é semelhante à palavra Nazaré, ou seja, nós teremos aí uma espécie de trocadilho, um jogo de palavras. Ao chamar Jesus de raiz de Jessé, raiz de Davi, rebento de Jessé, renovo de Jessé ou de Davi, ele estava apontando indiretamente para o lugar onde ele viveria, a cidade de Nazaré, que na época devia ser um pequeno e pobre vilarejo, anônimo, esquecido dos grandes centros urbanos. Isso pode ser confirmado quando no Evangelho de João, Jesus já inicia o seu ministério e perguntam: quem é este homem? Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia, uma região que não era bem vista pela maioria das pessoas da época.
tanto a ponto de um dos seus discípulos, Natanael, perguntar: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Outros diziam: da Galileia? Não veio nenhum profeta da Galileia. Como o Messias pode ter vindo de um lugar desses? Portanto, vejamos que Deus, na sua infinita sabedoria, ele escolhe para a vivenda, para a moradia do Messias durante o período em que ele ainda não tinha começado o seu ministério, durante o período em que ele tinha que ficar anônimo, durante o período em que ele não podia ainda mostrar os seus poderes divinos à humanidade. Ele escolhe um lugar pequeno, pobre, anônimo, esquecido das autoridades e dos grandes centros, e deixa essa pequena pista que ninguém da época viu. Apenas hoje, nós, já com a revelação completada, já com o quadro formado, podemos entender como Deus deixou esta pista nos textos do Antigo Testamento, apontando, através do título de Jesus, o lugar onde ele iria viver. No segundo item, lemos sobre um episódio que já acontece quando Jesus conta com 12 anos, o menino Jesus entre os doutores. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Anualmente, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, pois os judeus tinham a obrigação de comparecer a cada uma das grandes festas. 3 grandes festas, realizadas com um intervalo de aproximadamente 4 meses entre uma e outra, coincidindo com as épocas de colheita. Jesus sempre acompanhava seus pais e certo dia, depois de o terem perdido na festa, ele foi encontrado no templo, ouvindo e fazendo perguntas acerca da lei aos escribas ali reunidos. Nesta ocasião, Jesus tinha 12 anos, fato que pode ter conexão com a proximidade dos 13 anos, a idade em que os meninos judeus celebravam a sua maioridade religiosa. Esse evento, até hoje, é celebrado nas famílias judaicas mais ortodoxas. É a festividade chamada Bar Mitzvah para os meninos e Bar Baraká para as meninas. O fato de Jesus ter ficado para trás, sem que José e sua mãe o soubessem, indica que Jesus tinha convívio com amigos e parentes, como qualquer outra criança. Ao encontrá-lo, sua mãe lhe perguntou com uma leve censura por que lhes tinha causado tanta aflição. A sua resposta indica que ele já estava consciente de sua missão divina. Não sabiam? Vocês não sabiam que me cumpria estar na casa de meu pai? Isso derruba totalmente a ideia de que alguns fazem de que Jesus, durante a sua vida até o começo do seu ministério, era um ser humano normal como qualquer outro que não sabia quem ele era e que somente aos 30 anos foi, digamos assim, conscientizado pelo Espírito Santo da sua missão e da sua identidade. Aqui vemos que ele já sabia, ele estava ciente da sua condição de filho de Deus e, portanto, que tinha uma missão a cumprir. Logo, nada mais natural de que ele fosse encontrado na casa do seu pai, que era o templo. Observe também aqui que Jesus era obediente aos seus pais, obediente tanto ao seu Pai Celeste quanto aos seus pais aqui da terra. Por que vemos essa obediência? Ele sabia quem era, ele sabia que era filho de Deus. Ele estava consciente dos seus poderes divinos, ele estava consciente de que poderia curar as pessoas, multiplicar pães e peixes, fazer milagres, mas ele não fez nada disso. Durante 30 anos, ele viveu limitado pelas circunstâncias, limitado pela obediência que devia ao Pai Celeste. Que maravilhoso exemplo de humildade, de paciência e de obediência que o nosso Mestre nos deixou. Um ponto interessante a se destacar neste versículo é que Jesus ele estava assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Alguns estudiosos dos costumes judaicos destacam o seguinte, que quando o aluno começava a aprender com os doutores, aquela criança, aquele menino, ficava em pé e os doutores estavam ali sentados. Mais adiante, quando aquele aluno já progredia nos seus ensinos, ele poderia estar sentado junto aos doutores, mas ainda assim numa posição de inferioridade. E esta posição em que Jesus estava, assentado no meio dos doutores,
mostrava que ele já estava como que um aluno no seu nível máximo. Estava debatendo de igual para igual com aquelas pessoas, com aqueles mestres da lei. Nós podemos ficar apenas imaginando que tipo de indagações Jesus poderia estar fazendo a eles. Afinal, ele era a lei viva. Ele havia, séculos atrás, ditado a lei para Moisés lá no Monte Sinai. E agora ele estava interrogando aqueles doutores sobre a lei. Veja só que coisa maravilhosa. Mas ainda assim, ele mantinha a sua humildade, mantinha o seu perfil de obediência. Portanto, este exemplo de Jesus para nós se destaca sobre o seu interesse de estar na casa do Pai. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Jesus cresce fisicamente, mas também espiritualmente e em inteligência. Bom seria se todas as crianças, principalmente os filhos dos cristãos, crescessem dessa maneira também. Às vezes cuidamos tanto do crescimento físico dos nossos filhos e não cuidamos da sua espiritualidade ou da sua inteligência. Descuidamos algum desses aspectos, que todos são importantes, o aspecto físico, espiritual e intelectual. Mesmo criança, o agir, o proceder e o falar de Jesus eram sábios, bem refletidos, apropriados. Jesus tinha excelentes dons, era cheio de sabedoria, o que significava que desde cedo era temente a Deus e guardava seus ensinamentos, na exata medida que a sua maturidade, mesmo que fosse uma maturidade infantil, permitia a ele alcançar. O Filho de Deus cresceu como qualquer criança. Os versos 40 a 52 transmitem a mesma ideia. Declaram que Jesus crescia espiritual, mental e fisicamente, fato comprovado pela visita ao templo. Fisicamente ele era um menino de 12 anos, mas deixou atônitos, espantados, os estudiosos pelos grandes conhecimentos que ele mostrava acerca das Escrituras. Espiritualmente, ele tinha o testemunho íntimo, ele sabia que era o Filho de Deus, o Messias esperado. Concluímos com a nossa aplicação pessoal. O Filho de Deus, Criador e sustentador de tudo, veio ao mundo e sequer houve um lugar para ele na hospedaria, na estalagem. Será que há lugar para ele na sua vida? Esse é um breve resumo da nossa lição e na sua escola dominical você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, espalhe a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.